assim, nós aqui, eu sou advogado trabalhista, atuo na área trabalhista, no meu escritório atua na área civil, previdenciária, a Adélia civil, mas consumidor, mas também atende outras áreas, Fernanda trabalhista, mas tem área família, já o Genário, contratualista, só que a gente vai o quê? Falar de tudo hoje, a gente vai dar pitaco em todas as áreas, a gente vai falar um pouquinho de tudo que tá acontecendo aí. E a gente vai começar falando de uma matéria que a nossa produção separou aqui, é o nosso Tá na Mídia, aquilo que tá falando, o que o pessoal tá falando aí. O primeiro Tá na Mídia é uma bomba e que pode acontecer na sua casa, acontece na casa de muita gente, mas a gente vai mostrar pra você que também acontece com os famosos. E tá aqui, ó, babá processa Eliana e pede 100 mil por horas extras, entre outros. Então a Eliana tem uma babá, eu não sei quantos filhos a Eliana tem, acho que são dois filhos. São dois filhos. Dois filhos, uma menininha e um menino, né? A Eliana que era casada com um cantor, não era? O filho da cantora da Elis. Não sei. É alguma coisa assim. É com o filho da Elis Regina, filho da Elis Regina, Mas né? não é mais. Não é mais? Não, Separou? Não, separou. Então olha aí, mais um assunto pra gente falar, de separação. Faz tempo. Ok. Só que pra ela ter esse casamento lindo, maravilhoso, ela precisou do auxílio da babá. Só que aí vem o grande problema. A babá dorme na casa, a babá viaja, a babá vai pros Estados Unidos e aí isso não é pago corretamente. Aí a babá entrou com uma ação na justiça aqui e eu tenho aqui algumas notícias aqui. Só que foi dado na Quem. A Quem confirmou aqui, fala aqui, ó. A Eliana tá sendo alvo de uma ação trabalhista por parte de uma ex-funcionária, onde ela pede horas extras, Fernanda, advogada trabalhista, horas extras, diárias em viagem internacional. Olha, a babá viajava internacionalmente, então ela ia passear. Pagamento irregular de diárias durante eventos e finais de semana. Muitas vezes o cálculo não é feito de acordo com a hora extra certinha, né? Exato. É feito, vou te dar 100 reais. E aí acaba que aí tá o problema. Então, o mais correto, depois a Fernanda fala, o pessoal comenta aqui, é na hora do pagamento. Vamos pagar certo. Às vezes você quer pagar de qualquer jeito, mas dá errado, porque daí vem o problema. E aqui ela reclama também de um corte de plano de saúde. Olha só que legal, essa babá tinha plano de saúde. É bem interessante. Ela trabalhou por 3 anos na casa da Eliana. A defesa, ela pediu 350 mil. Foi, exatamente. Tudo isso? Só isso, né? Tem algumas ações que são muito maiores. Muito Quando fala maiores. em hora extras, nossa, pode chegar em números... Mas a gente tá falando de uma babá, né? E aí a babá, 350 mil em horas extras, diárias de finais de semana, que na verdade tudo aqui é hora extra, né? A defesa da Eliana acabou oferecendo 40 mil reais, é o que fala a matéria da Quem, e aí o juiz tentou 80 mil, mas parece que a Eliana falou não pago 80 mil reais. E aí nenhuma foi aceita, mas o processo ele corre em segredo de justiça. Segredo de justiça, Adélia, explica mais ou menos o que é a questão do segredo de justiça, por que a gente não sabe mais informações aqui, né? Porque somente as partes e seus advogados sabem do conteúdo ali daquele processo. Então, por mais que a gente fala de acordo com a notícia que saiu na Quem. Isso. Mas a gente não poderia falar especificamente sobre o caso, até por uma questão ética, tudo, mas é isso, somente as partes e os seus advogados. Pois é, Correto, então... doutor Genário? Corretíssimo. Mas dessa informação, nós temos uma importante informação aí. Qual Que trabalhar para a Eliane deve ser muito bom. É verdade. Uma babá com um Nós pedido de 350 mil reais. É isso, nós temos que pensar. Qual era o valor do salário para chegar nessa conta? Não, eu espero até que a minha babá não esteja ouvindo isso. Mas, Adélia, você é uma advogada, faz tudo Eu tenho que certinho. bloquear. Não, é porque aí a pessoa já começa a pensar, pô, eu sou babá da casa da Adélia, mas eu tenho que ir pra casa da Eliana, eu perco a minha babá. Perdeu a babá. Perdi a babá, partiu. eu cortando jantar à noite, cortando passeio de final de semana. As viagens. As viagens. Porque realmente para quem tem filho pequeno, uma babá ali é um braço direito. Você ter alguém. Eu falo que, inclusive. A babá salva um casamento, né? Isso que eu ia falar. É exatamente a babá isso. salva o casamento. Porque o casal ele consegue continuar tendo uma vida social e sem aquela questão da criança, de ficar 24 horas cuidando da criança. Então a babá ajuda muito. Mas existe realmente... Eu cheguei a procurar, porque assim que o bebê nasceu, meu bebê tem 2 anos, eu cheguei a procurar justamente a convenção coletiva para entender direito, porque a babá que dorme com a criança, igual lá, o meu bebê ele tem o quartinho dele, no quarto dele tem a cama da babá. Eles dormem juntos, 24 horas lá na minha casa. Então eu tive que entender o que a convenção falava sobre isso, tive que entender como se calcula hora extra numa situação dessa, que a pessoa está 24 horas lá. Então é bem complexa a situação. Mas o mais complicado é o seguinte, por ser um ambiente informal, às vezes as pessoas esquecem que tem uma regra, tem um horário de trabalho que tem que ser seguido. A medida provisória trouxe isso da doméstica em 2015, que diz que ela tem
8 horas de trabalho, 44 semanal. E é isso que, às vezes, as donas de casa esquecem. De colocar ali um livro de ponto mesmo, que seja um caderninho, que ela vai colocar o momento que ela começou, o momento que ela terminou o Fê, expediente. mas vamos dizer, a gente sabe da impossibilidade de fazer isso. Ok, eu acho que deve ser feito Sim. isso. Mas vamos pensar uma coisa. Como é que você faz com aquela babá que dorme, né? De repente você esqueceu alguma coisa, fala, fulana, vem aqui. E aí? Ela tá vindo. É Não, difícil. e também só o fato dela ficar dentro do quarto, eu entendo que ela já está em trabalho. Porque Tá em se a trabalho. criança chorar, ela que vai levantar, não sou eu. É hora de sobreaviso pra mim, na verdade. É, Ela tá ali sobreaviso. só esperando a criança acordar, né? Olha, eu vou falar pra vocês que é um tema muito difícil e muito Muito. complexo, realmente por isso. Ela está à disposição, mas ela está dormindo. Mas até Está que à ponto ela está à disposição? Tá, mas a criança gritou, é ela que acorda, É não é ela a que mãe nem o acorda. pai. Você que acorda, Adélia, não? Não, é ela o tempo todo, assim. Eu acho que desde um mês de vida eu já não levanto mais. Faz a poupança, hein? Ai, meu Deus, tô com medo. Olha, eu vou ter que dar um jeito de bloquear pra ela não assistir, não ouvir. Mas, doutora Fernanda, nós temos um problema que é o seguinte. A babá, ela tá na sua casa, né? Ela tá passando o dia lá. Seu filho tá lá o dia inteiro e ela tá sozinha com seu filho. Seu filho vai dormir. Ele dorme 2, 3, 4 horas numa tarde. Como é que a gente faz com isso? Ela tá trabalhando ou não? Ela continua trabalhando, Ela no meu continua. entendimento. Porque se ele acordar desse sono, se ele chorar, se acontecer alguma coisa durante esse sono, ela está lá de vigia do sono. Na minha cabeça, eu tive esse entendimento, até quando eu pesquisei a legislação, tudo. E eu falei, bom, eu quero tentar, pelo menos, me aproximar ao máximo do que é correto. E aí, a legislação chega um momento que ela deixa uma lacuna, que ela fala que fica a critério, digamos assim, da convenção coletiva, e não especifica tanto da forma que eu gostaria. E aí, eu meio que me coloquei no lugar e eu pensei, bom, eu comecei a imaginar as situações. O bebê dorme à tarde, o bebê passa 3 horas dormindo todas as tardes. Só que ela tá livre para ela poder sair e ir, de repente, no centro da cidade. não. Ela não está. Então, ela está em trabalho. Até porque ela faz outras coisas. Ela dobra a roupa, ela cuida do Exatamente. quarto, ela Exatamente. limpa. Ela está em trabalho. Então, O que aí, não- quando eu cheguei a essa conclusão, aí eu coloquei uma folguista, aí eu fui enquadrando num formato que eu entendi que era o justo. O que Adélia- nós temos que pensar é o seguinte: que momento foi essa contratação? Quantas horas você contratou aquela babá? Você contratou ela para trabalhar das 8 às 18? Como foi esse tipo de contratação? Passou do horário de 8 horas diária, é hora extra. Não tem como fugir disso. Mas, Fernanda, você entende que a hora que tá dormindo, né? Que a criança dorme. Deu 10 horas da noite, a criança foi dormir, ela foi dormir também. Ela tá em hora de sobreaviso? Eu entendo que não. Se ela está dormindo, não. Mas a criança gritou, acordou, e aí? E aí ela, por isso, tem que ter um cartãozinho lá, um Aí ela horário pra marca, marcar, comecei ela a trabalhar de novo de tal a trabalhei, tal voltei hora. a tal hora. Ok. E aí esse tempo anota e ganha como hora Nossa. extra. A loucura é que o direito ele não é uma Eu ciência estaria exata, lascada. né? Exato. Estaria lascada. Exato. O direito não é uma ciência exata, então Exatamente cada um isso. entende de uma forma. O juiz mesmo, por exemplo, você pode entrar com reclamação nesse sentido, vai ter juiz que vai entender de uma forma, a visão dele é outra. Então é bem complexo, mas a gente precisa tentar se aproximar. É o que a Adélia fez, né? Se aproximar ao máximo máximo. daquilo que é possível. Porque, de fato, antes da... Você falou, né? De Da MP 2015. 2015. Antes da MP, as coisas estavam um pouquinho mais obscuras, né? Mas era Sim. até mais fácil, né, de trabalhar, Sim, porque sim. complicou. Sim. Como que você faz todo esse controle? Sim. Agora a Adélia falou uma coisa importante, a folguista. Eu coloquei uma folguista, porque falei, a pessoa não pode trabalhar 24 horas, ela tem que ter Exato. direito ao final de semana. Exatamente. E final de semana eu também quero ter uma babá. Tá, mas a folguista, ela precisa ser registrada ou não, Fernanda? Porque tem aquela questão, a folguista trabalha, ela entra na sexta e sai no domingo à noite, alguma coisa nesse sentido. Ela trabalha 2 dias na semana. Não, se ela trabalha 2 dias na semana, não. Tá, então olha a que lei legal. diz que, de 2015, que se você está de sua disposição 2 vezes na semana, não precisa Por de... mais que ela trabalhe o mês todo e ganhe um salário, Um vamos salário, dizer, eu mas- pague no final do mês um valor. Eu posso não registrar porque Não. são só 2 dias. Passou de 2 dias, não tem jeito. Precisa fazer o registro. Passado 2 dias. Passado 2 Então, dias. legal a gente entender essa questão também, né? Agora, no caso da Eliana, não vou dizer aqui que ela fez certo ou não, porque a gente não conhece o conteúdo, a gente Do não sabe processo. defesa inicial, enfim, a gente nem quer comentar nesse sentido. Mas o importante aqui é que a babá entendeu que é devido a alguma coisa, E Eliana pleiteou. entende que não, pleiteou, Exatamente. tá na justiça, tentaram o acordo, não sei o que aconteceu, a gente não sabe o que resolveu lá no final, mas é importante entender que a doméstica tem sim direitos, a legislação tá aí e muita gente não segue. Então vamos pensar assim, a minha doméstica fez horas extras. Como é que eu efetuo o pagamento? Por exemplo, eu fiz uma festa junina na minha casa esse final de semana, né? Aí eu pedi, você pode vir trabalhar no sábado? É o mesmo caso da babá.
fica aqui com a gente. Aí, como que eu remunero isso? Como é a forma mais correta de remunerar uma empregada doméstica que foi trabalhar num final de semana que não é dia de trabalho dela? Calculo horas? Calcula horas. Ela trabalhou as 44 horas da semana, ultrapassou aquelas 44 horas? Ultrapassou. Você vai pagar hora extra com adicional de 50%. Mas muitas vezes, Fernanda, isso dá menos do que a gente daria, né? Porque normalmente ela trabalhou num sábado, Às você vezes- pega e fala assim, Toma vou dar que é 100 diário. reais, 200 reais, tal. É, exatamente, Né? eu faço isso A em gente casa. faz isso, mas aí dá menos, porque se você fosse pagar a quantidade de horas, daria menos. Eu sei. E certamente a Eliana deve ter ido por esse caminho. Sem sombra de dúvida. Porque Ó, a grande, 100, 200, 300, Nossa. 400, a pau. grande maioria faz Adélia. assim. Não, tem a moça que cuida da parte da cozinha, tudo, e eu costumo fazer muitos jantares em casa, receber amigos, e eu falo pra ela, olha, hoje eu vou precisar que você fique, você fica depois das 6? Ela, não, eu fico. E aí, quando ela vai embora, eu dou 150, eu nem sei se... Eu não calculo as horas, o jantar termina 1h da manhã, meia-noite, não sei o quê, aí eu libero ela, chamo o Uber e dou 150 reais. Agora vamos dizer uma coisa, tá errado fazer disso? Não, não tá errado. Não tá Tá errado, sendo mas remunerado até a maior, né? Mas não tá correto o cálculo. como se hora ela extra. ingressar com uma reclamação, Exatamente. eu estou Você tem um entendendo. problema. Mas pode nem estar errado, Adélia. Pode ter defesa. Pode Pode até ter dizer. defesa. Se você dá um comprovante, Depende eu do paguei advogado. Não, eu tenho os 50 reais, Pix, tudo que eu faço pra e conta abate dela. do valor, ok, porque provavelmente o advogado dela vai fazer um cálculo. A hora com 50% vai dar X. E você vai pedir depois para compensar o valor que você pagou. Entendi. Você tem o Pix, você comprova que você pagou, não tá perdido, tá, gente? A gente pode compensar isso, não tem problema nenhum. E hoje, para quem contrata também, está muito mais fácil, né? Hoje você tem lá o e-social, Nossa, fácil, né? qualquer um pode acessar. Ele faz o cálculo automático, ele é autoexplicativo, você vai preenchendo. Então, qualquer um que contrata, que tem uma babá hoje, acessa o e-social, Mas às faz vezes o as pessoas cadastro. têm dificuldade naquele social. Sempre dá problema, ele sempre dá um pane. É impressionante. Eu Problema de contratei a internet. babá pelo e-social, E-social. só que é meu marido que todo mês emite lá a guia, né? Isso. A FGTS Isso, dela, tudo. isso. E aí Agora, ele só o paga. e-social, por mais que seja complexo mesmo, mas ele é anti-gambiarra, né? O dia que entrou, o dia que saiu, é difícil É você difícil. fazer gambiarra ali com o e-social. exatamente. O que é legal, por um Sim. lado, né? O que Protege. evita esse tipo de ação. Exato. Porque ele está tudo registrado, os pagamentos estão registrados, as datas estão registradas, o cálculo é feito pelo próprio e-social. Você não corre o risco de calcular essa hora extra de forma errada. Exatamente. E fazer o pagamento de forma errada. Então auxilia muito. Para quem tem uma, duas, é uma boa alternativa. Fala, E coloca o Adélia. caderninho lá, é tão simples. É como controlar a jornada? Através de um caderninho? caderninho, Será que dentro a de Eliana casa. fazia isso? Colocava caderninho pra controlar a jornada? não. Coloca um caderninho, ela anota lá, coloca uma caneta, ó. Tal hora. Passou meu horário, ela vai lá e anota, fica mais E fácil. Fê, precisa explicar que tem que colocar a hora certa. Começou a trabalhar 7h58, é 7h58. 7h58. Não é 8, 8, Não. 8, 8, 8, Não 8, pode né? ser britânico. Aí uma jornada britânica, né? Ninguém nunca entra 8 horas, ninguém nunca entra 17, sai 17 horas em ponto. É. Sempre tem o quebradinho. Coloca o horário lá bonitinho. Entendi. Até para facilitar, no momento de... Aconteceu de ter uma reclamação trabalhista, te facilita. Fala, olha, não é bem isso que ela está dizendo. Pode não ser o 100% correto, mas 90% tá aqui. Sabe uma coisa que eu vou contar pra vocês? Eu tenho esse controle, eu tenho vários empregados domésticos. E os controles dos meus empregados domésticos são através de um aplicativo. Um aplicativo onde o empregado faz o check-in dele, a hora que ele chegou, a hora que ele Ótimo. termina Ai, o que trabalho. legal. É muito Bacana, legal, bacana. funciona muito. Chama Lalabi e é bem legal, funciona bastante. Nossa, eu vou anotar. Então, E, por exemplo, o meu marinheiro, né? Ele fica no Guarujá. Ele só consegue fazer o check-in na hora que ele chega na marina. O aplicativo não permite fazer o check-in Antes. em outra localidade. Tem que estar no lugar. Olha. É muito legal tá vendo? isso. Tá vendo? Dá pra fazer. Mas assim, tem validade jurídica? Se Tem. precisar Se tiver tem. correto, levar se você no demonstrar, processo, tudo. tem sim. É bem controladinho, Nossa, eu vem nunca todos os vi. cálculos, a gente não precisa fazer cálculo nenhum, vem pronto. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa à nossa Tem, disposição. É que as pessoas tem. acabam não utilizando e faz errado, né? Exato. É, e muitas vezes achando que tá fazendo certo. E em relação a essa questão da Eliana em específico, eu não sei, mas eu tenho uma sensação que tudo que envolve pessoas da mídia parece que toma uma projeção. Eu acho até o juiz, quando ele vai julgar aquele processo, ele já imagina, digamos assim. E se fosse uma questão da Dona Maria, que tivesse uma babá tal, talvez o julgamento fosse diferente. Eu Pode tenho ser. essa sensação. Eu acredito. Em relação à questão que vai um pouco além do direito. Tem a projeção da artista que é, os valores que ela, de repente, pode ganhar. E uma artista desse porte pagando isso pra babá. Então, eu acho que tem esse julgamento, assim, da situação em si. Verdade. Tem mesmo.
Todo mundo olha com outros olhos. Mas eu acho que assim, o juiz ele tenta ser aí Imparcial. imparcial pra todos os efeitos. Mas lógico que olha e fala, poxa, ganhava só isso, pô, podia ganhar mais, eu É, ganhava mais, eu ganhava exatamente. menos, né? Quanto que ela ganha lá no SBT pra pagar isso pra babá, fica devendo pra babá. Agora também então. fala, essa babá viajou pra Indonésia, essa babá viajou pra Maldivas, essa babá foi pra todo lugar, tá reclamando, também tem quem olha por esse olho. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. A babá do meu bebê, ela é evangélica. E ela falou outro dia pra mim que eu viajo bastante. E agora a gente tá aí pra ir pra Dubai e tudo. Ela falou pra mim, ó, dona Adélia, se quiser levar folguista, leva. Porque ainda que eu viaje, pra vocês é passeio, pra mim é trabalho. Então não é todo mundo que gosta, não. É verdade. Tem essa também. Mas é isso, a gente às vezes não olha com esse olhar. E elas Exato. estão olhando com o olhar de quem tá que ela vai trabalhando, trabalhando. né? É, enquanto a gente tá lá, fazendo fotos e não sei o quê, ela tá lá com a criança, olha, não pisa aqui, não põe isso na boca, não sei o quê. Então, É verdade. ela falou, pra mim é trabalho, seja onde for. Então, pra Dubai leva folguista. Ela leva folguista. Boa. Mas ali ficou essa brecha mesmo, no momento do controle, quando dorme dentro da casa. Quando viaja. é difícil mesmo. É difícil. Então a gente não tá culpando a Eliana da situação. De não, fato, não, todo mundo cai nesse problema. Nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Então, olha só, não é só a Eliana que tem culpa aqui no negócio, né? Todo mundo pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer nas melhores famílias, né? E como?